Chegamos naquele período do ano que toda segunda-feira provavelmente vai ter um vídeo de atualizações da temporada de premiações, porque agora com o Critics' Choice Awards foi dado o pontapé inicial para as premiações televisionadas, aquelas que vão ter mais visibilidade. Claro, a temporada da crítica não televisionada, digamos assim, que não considera Critics' Choice, Globo de Ouro, tenta dar um pontapé inicial para muitos filmes, mas o que realmente começa a ter mais substância para as campanhas, mais visibilidade, mais momento, visibilidade e momento, guardem essas duas palavras, é a partir do Critics' Choice Awards e principalmente na semana que vem com o Globo de Ouro. Essa semana, inclusive, vai estar recheada, tem indicações do The Actors Awards, né, o antigo SEG, Sindicato dos Atores, tem indicações do DGA, o Sindicato dos Diretores e por aí vai. Então começa a ter uma nova visibilidade e a gente começa a ter novas perspectivas sobre quais são os filmes mais fortes e o que pode ter impacto lá na frente no Oscar. Lembrando que dia 22 agora tem as indicações do Oscar. Então vai ser uma semana recheada de temporada de premiações, vou falar muito sobre o Agente Secreto, calma, já vou comentar mais sobre a vitória dele no Critics' Choice Awards. E semana que vem a mesma coisa, né? Vídeo de Globo de Ouro, vou tentar fazer uma live que englobe tanto os vencedores do Globo de Ouro, quanto o Critics' Choice Awards, quanto as indicações dos sindicatos lá na semana que vem e por aí vai. Então muita coisa pra acontecer em janeiro, vocês que acompanham o canal já estão acostumados com isso. Então bora falar do Critics' Choice Awards 2026. O Critics' Choice que é uma premiação que geralmente eu não gosto tanto, o Critics' Choice que é uma bagunça pra mim, é a premiação mais americanizada, digamos assim, principalmente em relação ao Globo de Ouro, uma crítica muito mais americana, uma crítica que geralmente vai privilegiar apenas um filme internacional, isso fica claro aqui, e também uma premiação que aí eu já linko com o Agente Secreto, que me incomoda muito, que é essa premiação que quer englobar tudo. Vamos dar prêmios pra todo mundo, vamos abrir um monte de categoria. E aí chega na hora H, como que a gente prestigia, se a ideia é prestigiar todas as categorias, em uma premiação que tem um tempo limitado, digamos assim, por ser televisionado e tudo mais. Entrega o prêmio igual entregou pro Kleber Mendonça Filho. Ele tá dando uma entrevista ali no tapete vermelho e ali ele recebe o prêmio e é anunciado que ele venceu o filme internacional. Filme internacional deveria ser uma categoria importante, é uma categoria importante, mas pro Critics' Choice Awards, bom, vamos entregar pra ele no tapete vermelho. Isso é de uma falta de ética, de falta de respeito, isso é ridículo, e o Critics' Choice sempre fez isso, né? O Critics' Choice tinha época que eles passavam no telão e falavam, olha, tais categorias, os vencedores são esses. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Se você quer abrir tantas categorias, prestigie todas elas da mesma forma. Ou não tenha tantas categorias que você não consiga dar conta de revelar numa mesma premiação com o mesmo prestígio para todas as categorias. Então a gente fica muito feliz com o prêmio, mas da forma como é feita é muito desrespeitoso. Então 2 prêmios aqui pro Brasil, o Agente Secreto vencendo o filme internacional nesse embate direto com Foi Apenas um Acidente. Vou até começar pela categoria de filme internacional e depois comento as outras. E também o prêmio pro Veloso de fotografia por Sonhos de Trem, que não era o favorito. Aqui a disputa parecia mais entre uma batalha após a outra e Pecadores, 2 fotografias maiores e tal, mas eu entendo Sonhos de Trem ganhar e não acho uma grande surpresa também, porque é essa fotografia ou esse filme que é muito chamado para uma fotografia, né? O filme de belas imagens, e o Veloso consegue captar isso muito bem. Então os 2 brasileiros que vencem aqui, eu acho que não são grandes surpresas, mas eles definitivamente não eram o grande favorito. Começamos por filme internacional e a gente fala também um pouco sobre valor sentimental. Aqui a disputa era Agente Secreto contra Foi Apenas um Acidente. Começa a ficar cada vez mais claro que No Other Choice, por exemplo, tem muita força, mas vai virar o 4º filme da Neon. Sirha, a mesma coisa. Então parece que não vai ter nenhum filme com tanta força como O Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental. Eu venho falando desde o começo da temporada pra vocês que a escadinha que a Neon tenta montar, a campanha que ela tenta montar é Valor Sentimental, a prioridade, Foi Apenas um Acidente, o segundo lugar, o segundo mais importante, O Agente Secreto, o terceiro mais importante. Isso fica claro, inclusive, no Globo de Ouro, que é assim que se reflete, né? Valor Sentimental com mais indicações, Foi Apenas um Acidente, pegando também indicação em direção, em roteiro e tudo mais, e O Agente Secreto ainda assim muito bem prestigiado, sendo indicado, inclusive, a melhor filme de drama lá. Só que aqui o Critics' Choice Awards, a gente sempre tem que entender que ele é um pontapé inicial.
ele é uma visibilidade, ele não vai mudar tudo, não é porque o Agente Secreto ganhou aqui que ele vai vencer o Oscar, mas é uma visibilidade muito interessante principalmente nesse ano, porque o Critics' Choice mudou a regra e colocou essa regra que pra mim é bem idiota, mas favoreceu muito o filme brasileiro, que é do filme que é indicado a melhor filme, um filme internacional, ele não pode concorrer a melhor filme internacional. Essa regra ela é bem problemática, primeiro porque ele continua sendo um filme internacional, mas também porque essa ideia de que, beleza, o valor sentimental pro Critics' Choice Awards era teoricamente o melhor filme internacional, por isso ele foi indicado a melhor filme. Também ele foi indicado a outras categorias, como direção, roteiro, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, com 2 indicações. Só que o filme internacional que vai disputar o Critics' Choice Awards, principalmente, que é uma premiação muito americana, ele não vai ter muitas chances nas outras categorias. Um filme internacional não vai vencer o Critics' Choice. É muito raro que um filme internacional vença o Critics' Choice Awards de melhor filme. Então, acaba sendo muito bom pro filme brasileiro, porque o Agente Secreto, no final, é o único filme internacional que sai com um prêmio aqui. Por mais que o Critics' Choice Awards fale, olha, o valor sentimental está acima do Agente Secreto pra gente, já que ele foi indicado a melhor filme e o Agente Secreto não, no final do dia, o valor sentimental em questão de visibilidade, ele não tem nenhum prêmio aqui. E era esperado que ele não ganhasse nenhum prêmio, porque é muito difícil o filme internacional vencer esses prêmios. Ele tinha alguma chance em roteiro, em ator coadjuvante e tudo mais, atriz coadjuvante um pouco menos, mas até por ser um filme em língua não inglesa e tudo mais, já era esperado que ele não vencesse esses prêmios. Então, no final do dia, o Critics' Choice Awards, ele desprestigia o filme internacional que ele fala que era o melhor filme. O valor sentimental no final do dia sai sem nenhum prêmio, enquanto a gente celebra muito, o Agente Secreto celebra muito. Isso para uma questão de visibilidade, que é a coisa mais importante em campanha, que é visibilidade e momento. O momento brasileiro agora é muito bom, porque foi apenas um acidente, era talvez o favorito aqui contra o Agente Secreto, só que com valor sentimental fora, o Agente Secreto tinha essa chance de disputa e vence aqui. Então, o Critics' Choice Awards sai com um filme brasileiro muito fortalecido agora para a continuação da temporada de premiações. Claro que o Globo de Ouro pode mudar tudo na semana que vem, mas agora o filme brasileiro sai muito fortalecido, enquanto o grande favorito da categoria, que é valor sentimental, sai sem nenhum prêmio, apesar de todo o prestígio das indicações, e foi apenas um acidente, é quem mais sai derrotado aqui, já que a disputa para filme internacional foi apenas um acidente versus o Agente Secreto. Como eu disse, tudo pode mudar com lista de PGA, tudo pode mudar com os vencedores do Globo de Ouro, mas hoje, e a gente sempre, e por isso eu faço tantos vídeos de Oscar, porque o que importa é o momento e como o momento vai se modificando. O momento hoje é muito bom pro filme brasileiro. Só antes de passar para as próximas categorias, além da gafe, que eu considero uma gafe a forma como foi entregue o prêmio pro filme brasileiro, também teve uma gafe da Academia Brasileira de Cinema, que postou no Twitter falando que o Wagner Moura tinha vencido o Critics' Choice de melhor ator. Postou antes do prêmio ser entregue, e no final quem venceu foi o Timothée Chalamet, como já era esperado. Então eles tentaram antecipar, sei lá o que eles tentaram fazer, mas ficou bem feio, uma gafe assim ridícula vindo de uma instituição que deveria ser a instituição mais importante do cinema brasileiro. Bem feio, mas enfim, tirando isso, um dia muito pra celebrar. Uma pena que a celebração não pôde ser maior, não pôde ser com o prêmio brasileiro sendo entregue em cima do palco. Ainda que teve a compensação, né, que foi o Wagner Moura e o Kleber Mendonça subindo depois para entregar o prêmio de melhor filme. Passamos para as outras categorias agora. Uma outra surpresa mais interessante nas categorias técnicas no geral, mais ou menos o que era esperado. Então a gente tem aqui os 2 prêmios de Guerreiras do K-pop que já era esperado em canção e animação. Tem tudo para vencer todos os prêmios da temporada, com exceção do BAFTA, se eu não me engano, que não tá elegível para animação. Do restante deve vencer todos esses. Os 3 prêmios para Frankenstein que eram esperados também, maquiagem, figurino, design de produção, confirma o favoritismo, assim como Fórmula 1 vence em melhor som. Justíssimo, era esperado também. E também essas outras categorias que vai ter aqui no Critics' Choice Awards, como melhor dublês, né, que é uma categoria que vai ter direção de dublês, que vai ter no Oscar posteriormente. Vence Missão Impossível, nada mais justo, e melhor comédia já era, não era minha favorita, apesar de eu achar bem divertida, já era esperado que The Naked Gun, Corra que a Polícia Vem Aí, a nova versão, né, o novo filme com Liam Neeson, vencesse melhor comédia, e venceu mesmo. Aí a gente começa a entrar em outras categorias. Não tem surpresa também na categoria de casting aqui, uma categoria que eu sempre fui muito contra, porque é uma categoria que ela é para prestigiar o diretor de elenco, só que, na verdade, ela prestigia muito mais os atores que já estão sendo prestigiados na categoria de atuação do que o diretor de elenco em si. O que eu quero dizer com isso?
Direção de elenco não é simplesmente você pegar vários medalhões e falar, nossa, o elenco desse filme é muito bom. A direção de elenco ela vai muito além disso. Na verdade, a direção de elenco ela vai muito mais naqueles atores desconhecidos ou menos conhecidos que vão compor o elenco do que exatamente nos atores mais conhecidos. No final do dia, a categoria de melhor direção de elenco vira para os votantes uma categoria de melhor elenco, simplesmente, né? Quase que desqualificando esse profissional ou seu trabalho, a dificuldade do seu trabalho, para prestigiar simplesmente um elenco grande com grandes atuações, que é o caso de Pecadores, aqui já era esperado que vencia e com muita justiça, eu adoro o filme. Sou só contra essa categoria como ela vai ser mais uma categoria muito mal compreendida ou muito mal votada em todas as premiações. Pecadores vence também com o Miles Canton, melhor ator em ascensão, digamos assim, vitória super justa, uma pena que ele não esteja sendo prestigiado também na categoria de melhor coadjuvante nas outras premiações. Acho uma grande atuação dele, mas ele vai ficar, infelizmente, restrito apenas a as premiações que tem a categoria de melhor revelação ao ator jovem, coisa do tipo. Avatar vence melhor efeitos visuais, já era muito certo isso e vai vencer no Oscar também em todas as outras premiações provavelmente, assim como Ludwig Göransson vencendo melhor trilha sonora num ano muito bom para trilha sonora, mas a trilha sonora de Pecadores é muito boa e ele vem para vencer o terceiro Oscar, se não me engano, da carreira dele. Muito boa a trilha sonora. Era uma disputa meio que talvez com uma batalha após a outra e tal, algumas trilhas, como eu disse, muito boas esse ano, mas aqui parece que há um favoritismo para a trilha de Pecadores. Categorias de montagem e fotografia. Fotografia, como eu disse, não era esperado exatamente que o Veloso vencesse, ele vence e acho que isso credibiliza muito a fotografia do filme, ajuda a Train Dreams, principalmente nessa categoria, a buscar mais indicações. Eu acho que deve ser indicado ao Oscar, não sei se vai vencer lá na frente, ainda é muito cedo. Tem prêmio de sindicato, tem muitos outros prêmios para acontecer até o Oscar, mas acho que isso ajuda muito na indicação, principalmente do brasileiro aqui com o filme. E a categoria de montagem era uma categoria que parecia muito mais encaminhada para uma batalha após a outra. E é vencido também como a Fórmula 1, que vence 2 prêmios, né? Som e melhor montagem. Eu compreendo a vitória aqui de Fórmula 1, que é uma montagem dessas mais ágeis, com mais planos, muitas vezes mais perceptível por muitos dos votantes. Não acho uma grande surpresa, digamos assim, justamente por esses aspectos, enquanto uma batalha após a outra até tem uma certa frenesi, mas já é um filme mais longo também e tal. Então, prestigia muito essa montagem do filme de ação e tal. Não, eu acho uma montagem boa e eu não entendo, inclusive, por que a Apple não investiu mais nesse filme para categorias principais. Em um ano que Avatar não emplacou muito como se esperava, que o Wicked 2 não emplacou muito como se esperava, a Apple, se tivesse feito um investimento em Fórmula 1, ele poderia meio que pegar essa vaga que tá em aberto do blockbuster da temporada e coisa do tipo, um filme que fez uma boa bilheteria ao redor do mundo e tudo mais. Acho que faltou investimento para esse filme, para além das categorias técnicas em que ele vai ser prestigiado. Categorias de roteiro. Aqui a gente tem as vitórias de Pecadores e de Uma Batalha Após a Outra, né? Pecadores em original, Uma Batalha Após a Outra em roteiro adaptado, que meio que dá essa tônica do momento que parece que realmente os 2 filmes mais fortes hoje são os 2 filmes da Warner, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Digo isso porque Hamnet, por exemplo, era muito cotado para roteiro adaptado. Isso pode mudar, mais uma vez. Pode mudar no Globo de Ouro, pode mudar no Sindicato, acho que pode mudar em outras premiações também. Mas parecia que tinha um equilíbrio muito maior entre Hamnet e Uma Batalha Após a Outra, por exemplo. Parecia em certo momento que Pecadores perderia a força na temporada de premiações. E aqui, ainda que tenha essas a categoria, por exemplo, de ator jovem, ator revelação, que não vai ter em outras premiações, Pecadores sai como o maior vitorioso junto com Frankenstein, 4 prêmios para cada, enquanto Uma Batalha Após a Outra sai com 3, mas com 3 dos mais importantes, digamos assim. Então, essas categorias de roteiro, muitas vezes são as categorias que os votantes falam, tudo bem, esses filmes são os mais prestigiados, vamos abrir a possibilidade de roteiro para filme X ou Y que não vai vencer outros prêmios. Aqui não acontece, pelo menos no Critics' Choice Awards, confirma o que parece no momento, como eu disse, os 2 filmes mais fortes da temporada de premiação. Hamnet talvez tenha perdido um pouco de força, Marty Supreme parece que não ganhou a força que se esperava, e hoje Pecadores e
Uma Batalha Após a Outra, hoje. Tudo pode mudar, mas hoje parece que são os dois filmes mais fortes. Atriz coadjuvante e ator coadjuvante. Aqui duas surpresas, mais em ator coadjuvante do que em atriz coadjuvante. Aqui em atriz coadjuvante a gente tinha dois nomes de valor sentimental que eu achei difícil que venceriam. A Ariana Grande também não tá com tanta força nessa temporada quanto se imaginaria que ela tivesse. E a Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra, era a favorita. Mas eu venho falando bastante. Olha a Amy Madigan crescendo na temporada de premiações. Crescendo. E aqui ela tem mais um empurrão. Até pouco tempo atrás a gente achava que ela nem indicada seria, ou ela correria por fora para uma indicação. Hoje a Amy Madigan, ela começa a se credenciar como nos nomes fortes para a categoria de atriz coadjuvante. Acho muito legal a vitória dela aqui por um filme de terror, um filme que provavelmente não vai ser prestigiado em outras categorias, então vale muito aqui a vitória dela. Do outro lado também a vitória do Jacob Elordi como melhor ator coadjuvante. Uma vitória muito legal aqui e uma vitória que pesa muito negativamente, provavelmente contra o Adam Sandler. Eu falei bastante para vocês nos últimos meses. 6 nomes para 5 vagas, ao que parece, na categoria de ator coadjuvante, né? Então, a gente tem o Sean Penn, a gente tem o Benício Del Toro, a gente tem o Stellan Skarsgård. Hoje, até, essa disputa pareciam os 3 mais fortes até agora, esses 3 nomes. A gente tem também o Paul Mescal, que parece outro nome certo, ou parecia outro nome certo. E a última vaga parecia que era essa disputa entre Adam Sandler e Jacob Elordi. O Jacob Elordi vence aqui o Critics' Choice Awards, o que vai dar uma visibilidade para ele, um momento muito bom para ele, que pode pesar contra um Jay Kelly que tá nessa baixa, digamos assim. O Jay Kelly tá nessa queda enquanto o Frankenstein tá subindo, digamos assim. Então, uma vitória bem importante do Jacob Elordi. Acho uma atuação muito boa, uma atuação tanto em questão de expressão, quanto atuar com maquiagem, mas principalmente corporalmente falando. Não sei se eu premiarei a ele, eu gosto muito de outros, como Benício Del Toro, por exemplo, o Stellan Skarsgård, que eu acho que deveria estar na categoria principal. Mais uma vitória aqui do Jacob Elordi, que eu acho muito, muito legal, fiquei bem feliz com essa vitória. Categoria de melhor ator e melhor atriz. Aqui dá a lógica, a Jessie Buckley, ela é a favorita desde que Hamlet passou em festivais. A Rose Byrne, ela teve meio que esse impulso na temporada crítica, mas eu sempre falo, temporada crítica vai tentar dar impulsos para alguns nomes, mas não necessariamente isso vai se concretizar nas premiações televisionadas. Ela pode vencer talvez um SEG da vida, né, o The Actors Award, o Globo de Ouro e por aí vai. Mas hoje a Jessie Buckley continua sendo o nome mais forte para melhor atriz. Melhor ator, outra categoria que estava bem em aberto, mas o Timothée Chalamet era o favorito. Essa vitória aqui dele pode ser uma vitória que não é tão ruim assim pro Wagner Moura. Globo de Ouro semana que vem. O Wagner Moura disputa com o Michael B. Jordan quem vai vencer melhor ator de drama. São os dois favoritos lá. E se o Wagner Moura vence o Globo de Ouro e o Timothée Chalamet também vence o Globo de Ouro, o Leonardo DiCaprio, que era um nome muito forte, que parecia à frente do Wagner Moura e tudo mais, começa a cair um pouco. E essa disputa passa a ter o Wagner Moura como segundo nome, talvez. Claro que aqui já tô criando projeções. Hoje o Timothée Chalamet mantém o favoritismo dele. Acho uma grande atuação pro Martin Supreme, acho a grande atuação da carreira dele. Acho o filme também, gosto muito do filme. E as categorias principais, deu a lógica, deu o que se esperava. Quando eu falo de momento também, eu pessoalmente gosto muito de Uma Batalha Após a Outra. Foi meu filme favorito do ano passado, talvez seja meu filme favorito da década. Gostei muito mesmo. Acho que é o meu filme favorito do Paul Thomas Anderson também. Só que a verdade é que, para as premiações, tem muito essa ideia de que chegou o momento de tal diretor ser premiado. E parece, ao que tudo indica, que essa é a ideia com o Paul Thomas Anderson nessa temporada de premiações. Esse é o ano pra gente premiar o Paul Thomas Anderson. Um ano bem aberto, com outros nomes fortes, mas vamos dar todos os prêmios para Uma Batalha Após a Outra e para ele por direção. Eu, pessoalmente, acho justo, fico feliz com a vitória. Mas a gente sempre tem que compreender essa lógica maior de como funcionam essas premiações americanas, que meio que as coisas vão rolando historicamente também. E sempre tem essa ideia de que, tá bom, esse diretor já foi indicado tantas vezes, mas nunca venceu, nunca teve a chance de vencer. Agora, nesse ano especificamente, com esse filme específico, que é um grande filme, vamos dar todos os prêmios, todas as premiações, vamos premiar ele. Parece que é isso que vai acontecer com Uma Batalha Após a Outra. O Critics' Choice Awards dá esse primeiro empurrão, vamos ver se isso se concretiza também no Globo de Ouro semana que vem. Bom, por hoje é isso, falei bastante, mais vídeos sobre premiações essa semana, vou fazer apostas também no final dessa semana. Na semana que vem faço novas apostas a partir do Globo de Ouro, vai ter live, vai ter muita coisa, janeiro tá recheado. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais e corta.